Olá, pessoal. Bom dia. Muito obrigada por estarem presentes aqui na nossa edição TDC Business, na nossa trilha de acessibilidade e diversidade. Desculpe pelo atraso, nós tivemos problemas técnicos. Como a gente está bem atrasado, mas sem correr muito, porque o nosso querido intérprete está fazendo a interpretação em Libras. Vamos falar um pouquinho devagar. A gente vai se apresentar. Eu sou a Gabriela Eufrásia, sou coordenadora aqui na trilha junto com vocês. Sou uma mulher branca, de cabelos longos e compridos aqui na altura da cintura. Estou vestindo uma camisa vermelha com a logo do TDC. E eu vou passar a palavra para o Álvaro para ele se apresentar. Bom dia, pessoal. Então, eu sou o Álvaro, sou um dos coordenadores também da trilha Diversidade e Acessibilidade. Sou uma pessoa com deficiência visual, sou um homem branco, cabelo castanho, um pouco calvo. Estou vestindo um moletom rosa da Serasa e estou de calça jeans. Vou passar agora a palavra para o Bruno, que também vai se apresentar. Bom dia, pessoal. Bruno Welber, mais uma vez, coordenação de acessibilidade. Que bom que vocês estão aí nos acompanhando. Minial, estou descrevendo. Bruno, estou aqui com um moletom preto, uma jaqueta preta, uma camisa cinza. Eu sou uma pessoa parda e vamos lá para mais um excelente evento. Agora passando para Lore. E aí, pessoal? Então, eu sou a Lore, ou Lorena. Estou aqui na coordenação com esse time lindo. Eu sou uma mulher branca, gorda, ruiva, com cabelo bem curtinho, raspado na lateral, tá bom? E estou bem empolgada para começar o nosso dia. Eu acho que foi um dia com muitas emoções. Mas a gente vai conseguir começar aí. E a gente vai começar com a palestra maravilhosa do Leandro e da Thaís Teles sobre a importância de diversidade, inclusão e acessibilidade. Logo depois a gente vai começar com a palestra, a gente vai continuar com a palestra do Felipe Oliveira, que vai ser sobre o papel e desafio da liderança sobre a diversidade e acessibilidade. A gente teve que mudar um pouquinho a nossa grade por causa do atraso. Então, a palestra da Joana e da Isabel, que seria entre essas duas, vai acontecer às 5h25 da tarde, tá? Então, foi só essa alteração na nossa grade. De resto, vai dar tudo certo. Acho que é isso, né, galera? Vamos para a palestra. Bom, passando agora o palco para a Thaís e para o Lê. Por favor, fiquem à vontade. Se a gente precisar, a gente está por aqui, tá bom? Obrigado, pessoal. Eu me chamo Leandro Teixeira, sou um rapaz moreno, estou vestindo uma blusa lilás, calça preta, tênis branco e estou numa cadeira de rodas. E aqui do meu lado direito eu estou com a Thaís Teles também. E tem o cabelo rosa. E tem o cabelo rosa, esqueci. Oi, gente, eu sou a Thaís, sou uma mulher cega, tenho 44 anos, sou uma mulher branca, de cabelo castanho escuro, um pouco para baixo do ombro. Estou segurando na minha mão esquerda a minha bengala, na mão direita o microfone. Estou usando uma camiseta preta da ZUP, onde está escrito em branco respeito e inclusão. E essa escrita também está em braille. Estou usando uma calça jeans clara e um tênis preto que eu não sei se dá para ver. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e espero contribuir um pouquinho aí para o nosso crescimento, tanto profissional quanto pessoal. Bom, e hoje a gente veio falar um pouquinho de diversidade e inclusão e acessibilidade também no mundo digital. Pode passar o slide, por favor? Bom, o primeiro tópico que a gente quer falar um pouquinho é sobre o porquê diversidade e inclusão devem caminhar juntos, né? No slide que está sendo apresentado com texto em preto e o slide com fundo branco, está escrito diversidade, pessoas diversas, entre parênteses, gênero, raça, sexualidade, religião, cultura, idade e etc. Inclusão, as pessoas devem participar juntas, independente de como são, e isso é a diversidade e inclusão. E eu queria só fazer uma pequena analogia para explicar o porquê diversidade e inclusão devem caminhar juntos. Tá? Se você quiser pontuar qualquer coisa, eu passo o microfone. Sim. Vamos imaginar que, por exemplo, a Thaís está dando uma festa, ela vai convidar as pessoas para ir para a festa dela,
E essas pessoas são de faixas etárias diferentes, gênero diferente, raça diferente, orientação sexual e por aí em diante, né? E aí a festa tá lá rolando, as pessoas estão dançando, comendo, e aí tem aquelas pessoas, sabe, que vai ficando de lado, quietinha, meio isolada. E aí a inclusão dessa festa que está sendo diversa só vai começar a hora que a Thaís chamar para interagir com outras pessoas, de levar para pegar alguma coisa para comer, para dançar e tudo mais. Então, para o ambiente empresarial, essa analogia seria: não adianta as empresas falarem que querem ser diversas, contratar pessoas diversas, e aí chegar lá no dia a dia e não ter a mesma oportunidade para todos esses grupos minoritários dentro da empresa, né? Que aí é o próximo tópico que a gente vai cobrir, que é a diferença de igualdade e equidade. Pode passar o slide, por favor? Então, caminhando no assunto, falando de igualdade e equidade, no slide está escrito assim: qual a diferença entre igualdade e equidade? E aí tem duas imagens que eu vou descrevendo conforme eu for explicando, que a primeira é igualdade. Tem 4 bicicletas e 4 pessoas diferentes. Essa imagem é um rabisco, então só tem os contornos em preto num fundo meio cinza. A primeira bicicleta tem um rapaz muito alto, que ele aparentemente está desconfortável na bicicleta. Na segunda bicicleta tem uma pessoa que aparenta estar confortável, desculpa. E a terceira é um rapaz na cadeira de rodas com a bicicleta do lado. E a última é uma criança que não consegue nem alcançar o pedal da bicicleta, né? As bicicletas são todas iguais. As bicicletas são todas iguais. Exatamente isso. Eles foram oferecidos a mesma oportunidade, excluindo cada necessidade específica que cada uma das pessoas tem, né? E na imagem de baixo, que está escrito equidade, também temos as 4 bicicletas. A primeira, agora, ela está adaptada para o tamanho da primeira pessoa, com estatura mais alta. A segunda, aparentemente, continua do mesmo jeito que estava confortável para a pessoa. A terceira, que é para a pessoa que está na cadeira de rodas, se transformou num triciclo e para pedalar é utilizando as mãos, né, e o braço. E a última agora é uma bicicleta menor, com uma criança, onde ela consegue utilizar essa bicicleta, né? Então, voltando um pouquinho, quando eu estava falando dentro da empresa, né, a diversidade é você trazer pessoas diversas para dentro da empresa, mas a equidade é quando você vai oferecer essa oportunidade, especificamente atendendo a necessidade de cada uma dentro dela, né? Então, essa é a diferença de igualdade e equidade. Ou seja, quando a gente chega numa empresa, por exemplo, como é que eu faço para convidar a Thaís para almoçar? Todo mundo sai para almoçar e a Thaís, né, tá lá na cadeirinha dela, sentadinha. Então, assim, a Thaís também come, a Thaís também escolhe o que ela quer comer, e a Thaís também pode ser uma boa companhia, né? Exatamente. E aí, seguindo na temática, agora a gente vai falar qual a importância de comunidade e afinidade dentro das empresas. Vou ler o texto aqui e aí a gente vai explanar e complementar. Então, baseado no modelo do Spotify, uma guilda é um grupo de profissionais, que pode ser de squads e tribos diferentes, e que se une para trocar experiências, aprendizados e melhores práticas sobre temas de interesse comum. Então, dentro das empresas, é importante ter essas comunidades de afinidade, que a gente está chamando dessa forma aqui, para engajar essas pessoas ou as pessoas aliadas de algum grupo minoritário para incentivar a inclusão, né, Tá? Sim, até mesmo para difundir as ideias de cada grupo, né, específico. Esse compartilhamento ele é extremamente importante, né, para o crescimento de todos, ainda que cada um no seu assunto específico, né? Exatamente.
A Tá até pode falar um pouco melhor de como é dentro da ZUP as comunidades, mas dentro do Google a gente também tem os grupos que a gente chama de ERGs, e esses grupos são direcionados conforme os grupos minoritários. PCDs, pessoas LGBTQIAP+, pessoas negras, e assim vai, mulheres e tudo mais. E na ZUP também tem os grupos, né, Tá? Sim, os grupos, eles são exclusivos, porém abertos, né? Então, eu posso participar da guilda de PCDs, que é uma guilda geral. Entram pessoas que têm interesse pelo assunto, entram pessoas que querem saber mais especificamente sobre o assunto, e a discussão é aberta. E a gente tem, entre outros, tem, por exemplo, Pai de Pets, acho que é um grupo bem diferenciado e que hoje em dia faz bastante diferença. Tem pessoas, por exemplo, que gostam de plantas. Então, assim, dos mais variados assuntos, né? Além desses que o Lê já citou. Exatamente. E os grupos, eles podem promover ações dentro das empresas. Eu também trabalhava na ZUP até uns meses atrás, e dentro lá da comunidade de afinidade de PCDs, né, Tá? A gente teve diversas ações, que nem em 2020 a gente promoveu um Open Talk com uma pessoa responsável lá da IBM, do grupo de PCD, que ele trouxe um pouquinho da vivência de como é lá dentro da IBM, contou como que eles se estruturam e tudo mais. E além de ações de ajudar pessoas mesmo, conforme a tecnologia assistiva que a pessoa usa no dia a dia, né? Um dos assuntos bem interessantes que a gente levou foi a carteira de habilitação para pessoa com deficiência, as adaptações que são feitas nos carros. A gente também leva a história de que quando a gente vai numa agência bancária, o funcionário fala assim, olha, você pode apresentar a sua carteira de habilitação. Aí eu viro e falo, então eu vou lá tirar a minha, se o Detran liberar, eu apresento. E é isso, a importância mesmo da comunidade de afinidades é você promover essas ações dentro da empresa e trazer mais aliados para essas frentes, né? Pode passar, por favor. Então, agora a Tá vai falar um pouquinho mais detalhado de acessibilidade digital, melhores práticas, testes de acessibilidade digital e impactos. Bom, a acessibilidade digital é um assunto que está muito em alta e que se faz extremamente necessária na vida de todas as pessoas e principalmente as pessoas com deficiência, né? Existem todas as especificações técnicas, mas o mais fácil de se entender é a gente falar que acessibilidade, como o próprio nome diz, é tornar acessível. Então, a gente acabou de passar por uma situação de pandemia onde todo mundo precisava fazer tudo por meios digitais. E aí, muita gente saiu correndo atrás e tornando os seus produtos e serviços acessíveis. E a gente só ganhou com tudo isso. E a gente... Desculpa te interromper. E a gente, para lembrar que a acessibilidade digital é para todo mundo. Exatamente. Não é só para pessoas com deficiência. Eu gosto de usar um exemplo bem prático que dá para ilustrar isso, que é, o meu namorado tem um irmãozinho de 9 anos que o aprendizado de ler e escrever dele foi impactado por causa da pandemia. E ele joga bastante videogame. E para ele procurar vídeos dentro no YouTube, ele usa o comando de voz. Então, isso é um recurso de acessibilidade, né, Tá? Sim. A gente estava até comentando essa semana que, quando a gente fala sobre responsividade, por exemplo, a gente tem, por exemplo, um caixa eletrônico que a gente precisa usar no final da tarde com incidência de sol. E o que acontece? Não se vê. Fica complicado. E cadê o botãozinho para eu dar um contraste nessa tela? Não tem. E é uma dificuldade que todas as pessoas enfrentam, independente de situação. Basta o caixa eletrônico estar na posição do sol para atrapalhar, né? Então, aí a gente vê que exemplos do cotidiano mostram que a acessibilidade realmente é para todos. E como que se faz isso? Como que se testa a acessibilidade? Então, existem tecnologias assistivas que proporcionam pessoas que têm uma necessidade mais específica utilizar os serviços e produtos oferecidos digitalmente. E no meu caso, né, no caso da pessoa com deficiência visual, a gente usa leitores de tela, que eles
captam tudo que está dentro daquele aplicativo, tudo que está sendo apresentado visualmente e trazem para o áudio. Então, se eu tenho um produto, um site, que tem um rótulo de um formulário, que tem um campo de um formulário que não tem rótulo, eu não consigo saber o que eu preencho ali. Então, é aí que consiste o teste de acessibilidade. É fazer essa validação para saber se esse serviço oferecido, seja uma plataforma, um aplicativo ou um site, se ele é acessível ou não. Esse é um exemplo, tá? Existem vários. Um que é muito comum de se ver são botões, que eles são sinalizados apenas por cores. E aí a gente acaba impactando aí em pessoas, por exemplo, que têm daltonismo. Então, assim, a gente não tem muita noção do quanto é importante a gente tornar realmente acessível esse produto, o quanto ele vai alcançar, né, pessoas que vão se tornar cada vez mais autônomas em utilizar o que a gente está querendo oferecer ou vender. Tá. E você pode dar uns exemplos de tecnologias assistivas? Sim, a gente tem vários exemplos de tecnologias assistivas. Eu falei para vocês dos leitores de tela, temos os mais comuns, que são para Windows NVDA, para o sistema operacional Android, é o Talkback, e para o sistema operacional iOS, que é o VoiceOver. O NVDA ele é gratuito, você pode baixar, instalar na sua máquina perfeitamente, inclusive é fundamental para você fazer o teste simples, se o seu aplicativo, se sua plataforma tem acessibilidade ou não. E nos aparelhos celulares, você pode acionar nas configurações, né, na parte de acessibilidade. A gente também tem outras maneiras. A gente tem mouses específicos para pessoas que têm alguma limitação nos membros superiores. Isso também é um tipo de tecnologia assistiva. E, por incrível que pareça, a gente pode usar os assistentes virtuais como tecnologias assistivas também. Dentre outros, né? O próprio Zoom, que às vezes a gente torna ele... a gente bloqueia, né, nos nossos aplicativos, eles também podem dar um apoio para alguma pessoa que tem uma deficiência visual parcial, por exemplo. Então, a gente tem aí situações em que a gente nem imagina e que pode proporcionar autonomia para muitas pessoas. Então, agora, falando um pouquinho dos impactos que isso pode acontecer, né? A Tá falou de um jeito... como se dentro das empresas fosse um mundo maravilhoso, né, Tá? É verdade. Tudo isso que ela comentou é que deveria existir ou deveria estar ocorrendo em muitas empresas, né? Mas o que a gente percebe, eu não lembro a porcentagem correta, mas eu acho que no Brasil, né, Tá? É menos de 1% da web que é acessível, né? Menos de 1% dos sites e aplicativos apresentam acessibilidade. Ou seja, tem uma gama enorme de pessoas que poderiam estar movimentando financeiramente muitas lojas, privilegiando muitas empresas, e elas estão limitadas para usufruir desse tipo de serviço. Exatamente. Eu acho que no último censo do IBGE, lá em 2010, né, já éramos em torno de 45 milhões PCDs, né, Tá? Sim. Pode falar. Um dado bem importante relacionado a essa falta de cobertura aí, né, por pessoas com deficiência, falando especificamente desse público, né, que é o mais atingido, se a gente for levar em consideração, por exemplo, o turismo, as pessoas que viajam, as pessoas com deficiência que viajam, no mínimo, elas levam um acompanhante. Ou seja, uma empresa de turismo que está deixando de atender as pessoas com deficiência, ela está deixando de faturar 2 vezes, né? No mínimo. Então, exatamente. Assim, existe um pessoal grande precisando do serviço e pode trazer esse lucro, né? E às vezes não é só um acompanhante, né? Hoje Não. Você veio sozinha, mas eu vim com 2, né? A minha mãe e o meu amigo Gabi, que trabalha com a Thaís na ZUP também. Sim. Eu tenho deficiência visual, meu marido também, e nós temos 2 filhas, então, no mínimo, aí vamos ser nós 4. É uma família inteira, né, Tá? Sim. Mas continuando falando um pouquinho de impactos, dependendo de onde a acessibilidade digital está sendo implementada, principalmente em bancos, a gente fez uma pesquisa, né, Tá, no final de
2021, ano passado, né? E a gente descobriu que o Banco Central pode aplicar algumas multas em cima dos serviços que os bancos oferecem, né? Se eles forem para os usuários finais sem acessibilidade digital, né? Tá. Se não me falha a memória, é em torno de 214 milhões de reais. E isso isolado ali para um defeito só de acessibilidade. O usuário também pode entrar com processo judicial também, mas o Banco Central também tem essa regulamentação, né? E uma das justificativas que as pessoas gostam muito de apresentar é assim, a acessibilidade tem custo, né? Pois é, e uma multa dessa não tem custo? A acessibilidade tem custo se ela não for pensada desde o início do processo, né? Porque se ela caminhar junto, se o projeto já nasce acessível, você não precisa investir nada além do que já foi dimensionado naquele projeto. Então, a gente precisa pensar um pouquinho aqui atrás, para lá na frente a gente conseguir atingir um número maior de pessoas e para que a gente não tenha esse tipo de impacto, né? Exatamente. E no final do dia, qualquer empresa, qualquer negócio, eles querem atingir um maior número de pessoas. E eles só vão atingir isso se eles estiverem atendendo o maior número de pessoas, né? Oferecendo um serviço que o maior número de pessoas possível possa utilizar, né? Sim, com certeza. E é isso, gente.